Neemias, capítulo 13, verso 14. Leiamos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Verso 22, juntos. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Verso 29. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Por último, verso 31. Como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Amém. Vamos orar. Querido Deus, fale ao nosso coração, fale à nossa mente. Nós nos deslocamos da nossa casa para esse lugar na certeza de que aqui teríamos um encontro com o Senhor. E esse encontro acontece em meio a louvores, esse encontro acontece em meio a confissões, mas também, Deus, com o aprendizado da Tua Palavra. E nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos entender a Tua vontade, queremos, Deus, aprender mais de Ti, para que sejamos adoradores que Te adoram, Deus, com mais qualidade, que Te adoram com verdade. Nós suplicamos, então, para que o Teu Santo Espírito nos fale nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Eu não sei qual situação mais marcante você já viveu em relação às lembranças. É muito interessante quando você encontra com uma pessoa que diz o seu nome e diz que está feliz por te encontrar e vem, com os braços abertos dizendo: "Oh, mas que maravilha ver você! Quanto tempo!" E você olha aquele indivíduo de baixo em cima e não tem a mínima ideia de quem ele é. Isso é relativamente constrangedor. Outras situações com a lembrança nós às vezes podemos ter registrado na nossa memória, como por exemplo, quando alguém pede algo e teme que a pessoa se esqueça daquilo que foi pedido. Você pede um favor para alguém: "Olha, vê isso para mim." E aí você fica naquela expectativa: será que o fulano vai lembrar de fazer o que eu ou vai se lembrar de fazer o que eu pedi? Ou quando nos lembramos de um ente querido, estamos num determinado lugar e ali vem na nossa memória a saudade de alguém que nós amamos muito, mas que já partiu, e a lembrança então ela dispara na nossa mente. Ou quando nos lembramos apenas depois do que deveria ter sido feito, Você deveria ter feito alguma coisa e só lembra muito depois. Você fala: gente, eu esqueci de fazer. Isso não pode acontecer com desligar o fogão, Você não pode, depois que sai de sua casa, já está lá no meio do culto e se pergunta: será que eu desliguei a chama do fogão? Lembrar de orar por alguém. Eu aprendi com um colega o seguinte: você nunca diz que vai orar pela pessoa. Ora na hora. Porque o risco de você esquecer é muito grande. Então, quando você falar para alguém: eu vou orar por você, termina a frase e já ora em pensamento. Para você não correr o risco, ou então anota e ora mesmo. Mas a questão da lembrança é algo que a todo momento nós estamos lidando com ela. E não somos nós apenas pessoas comuns que estão tentando lidar com a lembrança, não. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts publicou um artigo na revista Science. Quem trata disso é a revista Veja do mês de abril, revista Veja Online, numa matéria em que ela vai dizer que os pesquisadores estão desenvolvendo um estudo a respeito do caminho da memória, porque até então, até recentemente, a ciência acreditava que as nossas memórias, as nossas lembranças estavam num lugar específico do cérebro. E agora os pesquisadores estão entendendo que, na verdade, não é apenas um lugar específico do cérebro que guarda as lembranças, mas existem lembranças espalhadas por vários pontos do nosso cérebro. E, pela primeira vez, esse instituto conseguiu rastrear
uma informação desde o momento que ela foi guardada no cérebro, desde o momento em que o indivíduo recebeu a informação, até o tempo em que ele precisou de recordar dela. Então nós percebemos que a lembrança, ela também está aí nos institutos sendo pesquisadas, porque a nossa memória, como todos nós sabemos, ela é muito importante em alguns momentos, em algumas tomadas de decisão. E esse texto, se você se ateve aos 4 versículos que nós lemos, esse texto também está falando sobre lembrança. Esse texto está falando a respeito de Deus se lembrar de Neemias, Deus se lembrar do povo dele. Quando nós observamos o livro de Neemias de maneira mais ampla, nós percebemos que, não somente no capítulo 13, mas em outras situações, como Neemias 1,8, Neemias 6,14, Neemias 5,19, o autor do livro também trata a respeito dessa lembrança de Deus. Vamos entender um pouquinho o que está acontecendo. Deus, por causa do pecado do seu povo, espalhou esse povo por várias nações, e essas pessoas estão sob o jugo de nações ímpias, mas Deus resolve trazer de volta o seu povo para Judá, para Jerusalém. Então esse povo começa a retornar agora, depois que o templo foi refeito, a cidade foi refeita, os muros foram refeitos, agora o povo está voltando. Mas Deus não quer reformar apenas paredes, Deus não quer apenas que a cidade de Jerusalém fosse transformada. Na verdade, o interesse de Deus, e esse capítulo 13 nos mostra isso com muita clareza, é que os nossos corações, principalmente, sejam transformados. De nada adianta um templo bonito, de nada adianta nós termos um lugar organizado, com tudo funcionando, se o nosso coração vai mal. Jesus Cristo falou isso enfaticamente no tempo em que Ele viveu aqui na terra. Não adianta uma religiosidade onde tudo está no seu lugar, onde tudo funciona mecanicamente, se a alma do indivíduo não está em sintonia, em harmonia com Deus. Então, no capítulo 13, Neemias vai chamar a atenção para o fato de que, tudo bem, o templo está pronto para adoração, os muros já estão prontos, ou seja, a cidade está protegida, mas o mais importante é os judeus estarem com seus corações alinhados com Deus. E para alinhar o coração, ele vai dizer do versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 13, que é importante excluir os estrangeiros da nação. E talvez você ache isso aqui um pouco estranho, né? Mas vai excluir as outras nações, os estrangeiros, por quê? Por uma razão muito simples. O povo judeu foi o povo organizado por Deus para que o Messias viesse. O Messias seria descendente de Abraão, o Messias seria descendente de Moisés, o Messias seria descendente de Davi. E para o Messias, para que Jesus Cristo fosse descendente da linhagem de Davi, essa linhagem não podia se misturar com outros povos. Por isso você vê no Antigo Testamento uma enfática preocupação do povo judeu se preservar como nação, para que através desse povo viesse o Salvador. Por isso que então Neemias diz, olha, vocês precisam excluir os estrangeiros. Outro ponto importante que ele vai falar aqui no capítulo 13 é acerca do serviço do templo. Do verso 4 ao 14, ele vai dizer como as coisas deveriam funcionar na casa de Deus. E nada disso é novo, tudo já havia sido estabelecido na lei. Do versículo 15 a 22, ele vai falar sobre a observância do sábado, a importância de guardar o sábado. E todos nós já sabemos, já vimos isso aqui várias vezes, sábado não significa um dia específico da semana, não significa o dia entre a sexta e o domingo, mas sábado, Shabat, significa o dia de descanso. É você ter um dia separado durante a semana, que seja segunda, terça, quarta, quinta, qualquer dia da semana, onde você tira esse dia, tanto para o seu descanso pessoal, como para você usar esse dia para se afinar com Deus. É um dia de balanço espiritual. É um dia onde nós nos desligamos das nossas atividades corriqueiras, para que nós tenhamos condições de entrarmos na presença de Deus com tranquilidade, sem preocupar com a hora de sair. Nossa agenda, ela corre intensa durante a semana toda. O que é o sábado? É você ter uma agenda onde você vai ter a sua relação com Deus ali como prioridade no tempo, né? A ideia do sábado é exatamente essa. E Neemias diz que é importante preservar o sábado, e ele também vai dizer a respeito do risco de casamento naquela época com pagãos. Basicamente,
O conteúdo todo do capítulo 13 se refere à adoração, ao culto. E quando nós observamos, irmãos, esse texto do capítulo 13, percebemos essa preocupação de Neemias para que Deus não se esqueça do seu povo. E é sobre isso que eu quero tratar com vocês. Deus não se esquece de nós. E se nós ficarmos atentos às inúmeras informações que recebemos o tempo todo, pelos vários meios de comunicação, nós temos a impressão de que Deus não está dando uma atenção especial para o nosso país. É tanta coisa estranha acontecendo, é tanta maldade, é tanta injustiça, são tantos os problemas que nos cercam em todas as áreas. Se você vai para a área econômica, nos assusta. Se você vai para a área política, nos assombra. Se você vai para a área da saúde, você fica extremamente indignado por ver o quanto os nossos políticos gerem mal à saúde do nosso país, o quanto o brasileiro é maltratado na sua educação. Quando nós olhamos as várias áreas que nos cercam o tempo todo, a todo momento, percebemos por esses meios de comunicação que o nosso país parece estar numa grande desordem. E aí nós nos perguntamos, será que Deus está atento a nós? Será que Deus realmente está percebendo tudo o que acontece ao nosso redor? Ou talvez a sua pergunta seja uma pergunta mais específica. Será que Deus está atento à minha vida? Com tantos problemas que têm acontecido na minha agenda pessoal, será que realmente Deus se lembra de mim? Ou será que Deus já, no meio de tantos compromissos que Ele tem, no meio de tantas pessoas para atender, no meio de tantas orações para responder, será que Deus realmente para e me dá atenção? O que Neemias quer nos mostrar é que Deus não se esquece de nós. E ele então, no versículo de número 14, começa dizendo: Deus, lembra-te de mim, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. O primeiro ponto é: Deus, se lembre das minhas obras. Oh Deus, olhe para mim e veja que eu tenho procurado viver segundo o teu querer. Nós não temos uma fé baseada nas obras, já falamos isso aqui também repetidas vezes. A nossa fé é baseada em Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça. Deus não pediu nada para você e Deus não quer nada de você como troca da sua salvação. Você recebeu a salvação gratuitamente. Foi um presente de Deus para você. Agora, a partir daí, Deus quer que você ande segundo os preceitos que Ele estabeleceu. À medida que nós obedecemos a Deus, nós glorificamos o seu nome. E à medida que nós glorificamos o nome de Deus, isso alegra o coração de Deus. Deus abençoa aqueles que obedecem os seus mandamentos. Os que obedecem aos seus mandamentos revelam amor por Ele. Revelam amor por Ele. O próprio João vai dizer isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Se nós queremos experimentar a manifestação de Deus nas nossas vidas, se nós queremos perceber que Deus está atento ao nosso viver, é importante termos uma vida marcada por obediência a Ele. E é esse o lembrete de Neemias. Neemias diz para Deus: Deus, lembra-te de mim, porque eu tenho procurado andar segundo o teu querer. E aí eu queria destacar com você essa palavra lembrar, esse verbo lembrar, que no hebraico significa zakar. Você não vai esquecer nunca. Agora, por que lembrar significa desacar? Zakar, mais o prefixo do nome de Deus, Iavé, somando zakar com Iavé, dá qual nome? Zacarias. 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 Zakar significa lembrar. O prefixo de Iavé, Ia, dá o nome de Zacarias. O que significa então o nome Zacarias? Alguém que é lembrado por Deus. Deus se lembra dele. Então, zakar é a palavra usada para falar sobre lembrança. E não só a lembrança de Deus para conosco, mas também quando a Bíblia usa essa palavra para dizer a respeito do que nós devemos lembrar sobre a lei de Deus. É uma palavra usada em todo o Antigo Testamento. E o que essa palavra significa? Um estudioso da língua hebraica, Petersen, que é um dinamarquês, ele diz que é um pensamento em ação. Lembrar, zakar, significa um pensamento que age.
Não é só na esfera da lembrança, da memória, mas é uma memória que se transforma em ação, tá? Uma coisa é você dizer para outra assim, ó, eu me lembrei de você na viagem. Eu estava viajando de férias, eu me lembrei de você. Ficou no campo do pensamento. Agora, se você trouxe uma lembrança para a pessoa, e você entrega a lembrança para a pessoa e diz, na viagem eu me lembrei de você, e você entrega um presente, isso é zacar. Porque é um pensamento, é uma lembrança que promove uma ação. Que promove uma ação. A lembrança, de acordo com Peterson, significa que, aliás, a lembrança produz esperança. Quando nós olhamos para Deus e nos lembramos dos feitos de Deus ao longo da história, quando você medita na palavra de Deus e você começa a lembrar de tudo aquilo que Deus fez com o seu povo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, essa lembrança produz em nós esperança. E o esquecimento produz destruição. Então, se nós queremos entender essa palavra zacar, precisamos entender que ela está atrelada à esperança. Zacar reforça a fé e a confiança em Deus. É uma lembrança que reforça a nossa fé e a nossa confiança. Zacar é chamar ou trazer à memória, é invocar na nossa mente. Por isso, lembrar é característico do culto. Culto significa lembrar dos feitos de Deus. O versículo 14, então, meus irmãos, trata da organização para a manutenção da casa de Deus. Neemias já restituiu os levitas e os cantores nos seus postos, ou seja, não só os muros, o templo, a cidade está reconstruída, mas já existe a mão de obra para o culto a Deus. Ele já organizou a administração do templo, as pessoas já estão contribuindo com seus dízimos e ofertas. Ele pede para que Deus agora se lembre do cuidado dele. Deus, eu andei segundo o teu querer. Eu fiz de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu. Agora, por favor, não se esqueça de mim. Deus observa as nossas obras. Apocalipse nos lembra disso. Quando João escreve as cartas às igrejas, Jesus diz ali em todas as cartas, eu sei das suas obras, eu conheço as suas obras. Quando nós olhamos aquela senhorinha que entrega a oferta no gasofilácio, nós percebemos ali claramente que Jesus estava observando a atitude das pessoas no templo. Ou quando em Atos capítulo 10, versículo 31, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Ou seja, meus irmãos, Deus está atento ao nosso culto, Deus está atento ao momento que nós participamos como comunidade aqui, como igreja local, nos ajuntamos para prestar a Ele adoração, Deus está atento. Quando nós cantamos ao Senhor, quando nós entoamos hinos, Deus está atento. Deus está observando se esse cantar, esse louvar é sincero ou não, é verdadeiro ou não, corresponde com aquilo que está no nosso coração ou não. Mas não só aquilo que fazemos aqui dentro. Deus também está atento com a nossa vida lá fora. E Ele quer ver se a nossa vida está em plena sintonia com aquilo que nós professamos. Isso é zacar. E o que Neemias está dizendo é, Senhor, quando o Senhor observa tudo o que eu tenho feito em o meu coração, o Senhor sabe que eu tenho procurado andar segundo o teu querer. Por isso, meus amados, lembrem-se, Deus está atento a tudo aquilo que nós fazemos. Zacar significa convidar Deus para trazer à memória aquilo que nós temos procurado fazer para honrar o nome dEle. Como é que está a sua vida diante de Deus? Quando Deus pega a sua agenda pessoal, o quanto Ele vê ali na sua agenda pessoal acerca da sua preocupação em viver para a glória dEle. Você pode usar isso como um recurso, como Neemias está usando na oração para dizer, Deus, o Senhor sabe como eu tenho procurado ser um marido que te agrada. O Senhor sabe como eu tenho procurado ser uma esposa que te agrada, filhos que te agradam. O Senhor sabe como eu tenho procurado ser um profissional que honra o teu nome. Lembra de mim, Senhor. Observa os meus feitos e veja o quanto eu tenho procurado viver de acordo com o teu querer. Mas Neemias não aborda zacar ou essa lembrança, ele não invoca essa lembrança de Deus
apenas quanto aos seus feitos. Mas Neemias sabe que ele é um pecador, e no versículo 22, ele pede para que Deus se lembre de perdoar os seus pecados. Porque quando Deus olha para nós, Deus encontra muitas coisas que nós fazemos para agradá-lo. Mas quando Deus olha para nós também, Ele encontra muita coisa que nós não deveríamos fazer, ou coisas que nós deveríamos fazer e não fazemos. Deus sabe quem nós somos. Deus sabe que no nosso coração nós temos uma batalha terrível. Deus sabe que no nosso coração existe uma tensão muito grande entre honrá-lo, viver para a glória dEle, mas ao mesmo tempo uma carne maldita que tenta sempre fazer com que nós vivamos para a nossa própria glória. Como Paulo expõe essa tensão aos Gálatas, como Paulo também escreve em Efésios, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e dominadores deste mundo. A carne milita contra o espírito. Deus conhece esse conflito no nosso coração. Então, em algum momento, nós podemos dizer para Deus: Deus, lembra, Senhor, dos meus feitos para contigo. Eu tenho procurado ser um homem ou uma mulher segundo o teu coração. Mas quando nós estamos nessa meditação, a gente também diz: Deus, quando o Senhor olha para mim, o Senhor me vê, o Senhor consegue enxergar todos os meus pecados. Por isso, Deus, lembra-te de me perdoar. Neemias sabe que uma reconstrução de espiritualidade depende do perdão de Deus. E o perdão de Deus depende de uma confissão sincera. E uma confissão sincera depende de uma resolução de não mais cometer aquele pecado. É um processo complexo. É um processo complexo. E Deus sabe que nós não conseguimos não mais cometer pecados pelas nossas próprias forças. Por isso Ele envia o Espírito Santo dEle para nos capacitar. A ordem é essa. Deus perdoa, mas Ele sabe que quando o perdão é sincero, o pecado não pode ser cometido novamente. Deus sabe que nós não vamos conseguir não cometer o pecado novamente pelas nossas forças. E se a gente conseguir não cometer o pecado novamente pelas nossas forças, a gente vai se orgulhar porque conseguiu não cometer o pecado novamente pelas nossas próprias forças. Então Deus manda o seu Santo Espírito para nos capacitar e nos ajudar a não cometer mais os mesmos erros. Por isso que Neemias diz: Deus, lembra-te de mim, me perdoa, me ajuda a ter uma vida de santificação. E certamente Deus vai perdoar você, porque Deus é abundante em misericórdia. Deus é abundante em misericórdia. Querido irmão, querida irmã, nunca pense que Deus não vai perdoar um pecado seu. Pelo tamanho, ou não só pelo tamanho em termos de proporção, mas alguma coisa que te fere profundamente, alguma coisa que te marcou profundamente na história, Deus perdoa todos os pecados. O sacrifício de Cristo foi exatamente para isso, para que você apagasse todo o pecado que às vezes você cometeu lá atrás e que fica te empurrando, fica pesando na sua alma hoje. O coração do crente precisa ser marcado pela leveza e pela alegria. Foi por isso que Jesus Cristo derramou o seu sangue precioso. Não deixe pecados do passado atormentar o seu coração, porque o sangue de Jesus é capaz de nos purificar de toda injustiça e de todo pecado. Haja vista que uma das últimas coisas que Jesus fez nessa terra, enquanto viveu aqui, foi perdoar um ladrão que estava crucificado do lado dele. Aquele homem se arrependeu e ele recebeu de Deus o perdão. Deus perdoa a todo aquele que confessa com sinceridade. Por isso, Neemias está dizendo: lembra-te de me perdoar, porque o Senhor é abundante em misericórdia. Mas, meus irmãos, Deus perdoa, mas Deus também derrama juízo. E Neemias faz questão de lembrar também, de invocar essa lembrança de Deus. Deus, lembra-te dos teus juízos. E se nós, inseridos no contexto que estamos, temos vontade de fazer com a nossa oração, é clamar para que Deus derrame juízo sobre quem tem que receber os seus juízos. Vivemos numa nação onde pessoas lidam com o erro como se o errado fosse certo, onde aquilo que não deveria ser feito fosse a coisa mais comum e simples do mundo. Por isso Neemias também diz: Deus, lembra-te
dos sacerdotes que agiram de modo que não deveriam ter agido, e venha sobre eles com juízo. A nossa oração e o nosso clamor a Deus também precisa ser um clamor para que Deus manifeste o seu juízo. É muito interessante, a gente ora muito mais para que Deus manifeste a sua bondade, e temos que continuar orando assim. Mas nós também precisamos clamar para que Deus derrame juízo sobre a terra, porque é o juízo que purifica a terra. Vivemos num país que está experimentando o juízo de Deus. Não se engane. Economistas, cientistas políticos podem dar inúmeras análises, oferecer inúmeras análises sobre tudo o que está acontecendo. Mas não se engane, o Brasil está colhendo o juízo de Deus por causa da espiritualidade que aqui foi instalada. Uma espiritualidade idólatra, uma espiritualidade onde despreza Deus, uma espiritualidade onde brinca com os elementos sagrados, e nós estamos colhendo frutos de uma nação, de um povo que nunca levou Deus a sério na sua totalidade. Claro que existem pessoas aqui dentro que levam Deus a sério, dentro do nosso país, mas sabemos que a maioria das pessoas, elas vivem uma realidade despreocupadas com o juízo de Deus, e de alguma forma Deus manifesta o seu juízo. E Neemias ora também para que Deus faça isso. Lembra-te, Deus, dos teus juízos. Deus conhece o reino do mal, Deus conhece os perversos, Deus conhece também uma espiritualidade falsa, por isso Deus julga a cada um. Nosso Deus é Deus que é cheio de misericórdia, mas o nosso Deus, por ser cheio de misericórdia, Ele não se torna um Deus injusto, Ele é Deus justo, e Ele manifesta o seu juízo. Por isso, a única coisa que é capaz de transformar essa nação é o poder do Evangelho. O único elemento que é capaz de fazer com que alguém deixe de utilizar os seus pressupostos morais completamente contrários aos princípios de Deus é quando essa pessoa tem um encontro com Cristo. Uma pessoa que rouba, ela vai deixar de roubar quando ela for transformada pelo poder do Evangelho. Um corrupto só vai deixar de ser corrupto quando ele realmente for transformado pelo poder do Evangelho. Só o Evangelho é capaz de mudar uma nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se nós fôssemos inverter a lógica do texto, fica simples. Infeliz é uma nação cujo Deus não é o Senhor. Está tudo certo com o Brasil. Está tudo certo. Infeliz é uma nação que despreza o Senhor. Por isso, Neemias clama pelo juízo de Deus naquele contexto religioso. Se os líderes espirituais aqui de Israel não tiverem uma espiritualidade, Senhor, que realmente te adora, que o Senhor derrame juízo sobre eles. Lembra-te dos teus juízos. E por último, o texto vai nos informar que Deus não se esquece de cuidar do seu povo. Neemias termina o texto no versículo 31 dizendo exatamente isso. As últimas palavras do livro de Neemias são palavras que eu quero que fiquem gravadas no seu coração. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Deus cuida de você. Deus está interessado no seu bem, seu bem-estar. Deus te protege, Deus te ampara, Deus te guarda, Deus te sustenta, Deus te guia, Deus te livra. Ele é o seu Deus. E você pode orar dizendo: Deus, lembra-te de mim para o meu bem, cuida da minha vida, cuida da minha casa, me dê tranquilidade num país onde não há tranquilidade, me dê segurança num país onde não há segurança, me dê paz num mundo de guerra, me ajude a entender que o Senhor está interessado em derramar coisas boas sobre a minha vida. Lembra-te de mim, ó Deus, lembra-te de mim, para o meu bem. Deus se preocupa com você, Ele não esquece do clamor dos seus aflitos,
Diz o Salmo 9, versículo 13. Deus está interessado no bem da sua vida. Deus está interessado no bem da nossa cidade. Deus está interessado no bem do nosso país e no bem do mundo. Basta buscarmos a Ele com toda a sinceridade do nosso coração e vivermos uma vida que o glorifique. Pesquisadores estão vasculhando os caminhos da memória, os caminhos da lembrança. E à medida que nós vamos passando os nossos anos, a nossa memória vai ficando um pouquinho mais cansada e já não consegue sacar informações, às vezes, que estavam guardadas. O cansaço mental pode provocar algum esquecimento. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, Deus não tem cansaço mental. Deus não esgota a sua memória. Deus não tem perda de memória. Deus lembra de você o tempo todo. Deus se importa com você o tempo todo. E Deus quer o seu bem. Deus quer te perdoar. Deus quer cuidar da sua vida. Deus quer derramar sobre você da misericórdia e da bondade dEle. Tranquilize o seu coração nessa certeza. Confesse os seus pecados a Ele com sinceridade. Viva para a glória dEle e experimente os frutos das lembranças de Deus acerca de você. Deus se lembra de você. Quero terminar esse sermão dizendo para você o seguinte: você não está sozinho na jornada. O seu problema não é só seu. Não abrace esse problema, porque nós temos a tendência de abraçar o problema e dizer, é meu. O problema não é seu. Eu tenho que resolver. Eu sei que muitos aqui vão sair hoje e amanhã vão pensar o dia todo na agenda da semana, na agenda de amanhã, e o que tem que fazer, os problemas que tem que resolver, como vai ter que desenrolar muitas questões aí durante esses dias. O que eu quero dizer para você é: entregue todos esses problemas, essas questões para Deus. Convide Deus para fazer parte do processo com você. Diga para Deus, lembra-te de mim, Senhor, me ajude a resolver isso, dê uma saída para a minha questão, coloque diante do Senhor as suas questões, apresente a Ele os seus problemas, confie, descanse, Deus quer o seu bem. É isso que a palavra dele está nos informando e nos ensinando nessa manhã. Descanse o seu coração no Senhor, porque Ele lembra de você e Ele jamais se esquecerá daqueles que o buscam com sinceridade no coração. Que essa palavra fique no seu coração, que essa palavra te tranquilize e que essa palavra renove a sua fé. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, o Senhor conhece os nossos corações e sabe que muitas vezes nós esquecemos do Senhor. Nós esquecemos do quanto o Senhor nos ama. Esquecemos acerca de como o Senhor agiu ao longo da história para com o seu povo. Às vezes nós nos esquecemos de que o Senhor é um Deus que derrama graça, derrama bondade, um Deus que derrama a solução, um Deus que governa, um Deus que reina, um Deus que é soberano, um Deus que nos ama ao ponto de entregar seu único Filho, um Deus que está interessado em todas as áreas das nossas vidas, um Deus que se preocupa conosco, ao ponto de saber até mesmo quando um fio de cabelo cai da nossa cabeça. Às vezes nós nos esquecemos de que o Senhor é o Deus que nos acolhe e nos protege e nos coloca sobre uma rocha firme. Às vezes nós nos esquecemos de que o tempo todo o Senhor está conosco, do nosso lado, nos protegendo. Às vezes nós nos esquecemos, mas o Senhor não se esquece. E a nossa oração nessa manhã é: lembra-te de nós, ó Deus. Lembra-te do teu povo. Ó Deus, lembra da nossa cidade. Lembra, Senhor, de tudo que está acontecendo no nosso país. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Não se esqueça de nós, ó Deus. Intervenha com poder, Pai, trazendo paz, trazendo segurança, trazendo o teu conforto, a tua direção e o teu pastoreio sobre as nossas vidas. Encha-nos, ó Deus, com a tua presença, para que possamos entender a cada momento
de que o Senhor não se esquece de nós. Nos ajude, Deus, aumente a nossa confiança, derrama sobre nós do renovo do Teu Santo Espírito, para que possamos continuar na jornada. Essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém.